Boa noite, Anne. Bem-vinda a esse momento. Boa noite, bem-vindos, todos que estão entrando aqui agora, todos que vão entrar, todos que vão assistir mais tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O áudio tá bom? Tá dando para me ouvir bem? O áudio tá jóia, Anne? Boa noite. Então tá jóia. Obrigada. Bom, nós estamos aqui reunidos hoje, né, para mais um momento de reflexão e para nós harmonizarmos esse momento, eu trouxe aqui uma mensagem do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, para a gente começar a ir se harmonizando enquanto o pessoal vai chegando. A mensagem é: oportunidade e nós. Não admitas que o bem se processe à distância de esforço paciente que o concretize. O Criador estabelece a árvore na semente. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Recebes da divina providência o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas a formação da oportunidade para que te realizes nas próprias esperanças depende de ti. Não há confiança profissional sem o devido certificado de competência. Não disporás efetivamente da máquina sem conhecer-lhe a engrenagem com a respectiva função. Nas áreas do espírito, as leis são as mesmas. Esforçar-te-ás em adquirir entendimento, praticarás o respeito aos semelhantes, acentuarás quanto possível as tuas prestações de serviço em apoio dos outros e angariarás a simpatia que necessitas no próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação de teus ideais. Então, credenciarás a ti mesmo para que a oportunidade te valorize. Em qualquer tarefa de melhoria e elevação em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e esperança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Então, dando continuidade depois dessa mensagem, né, que já vai nos preparando para esse momento de reflexão, vamos iniciar essa palestra de hoje com uma prece, né? Tudo que a gente faz, que a gente inicia com prece, a gente consegue ter aí um resultado muito melhor, principalmente em se tratando desse momento, né, de semear espiritualmente algo que seja realmente edificante.
Então, para fortalecermos aqui esse momento de semear, vamos nos harmonizarmos, silenciarmos a nossa mente, pensar em Jesus, na espiritualidade amiga, sempre disponível a nos auxiliar, a nos orientar, a nos amparar, cabendo a nós aceitar este auxílio e este amparo. A ajuda sempre vem, mas principalmente temos que nos abrir para essa ajuda. Precisamos sempre estar prontos para fazer a nossa parte. Estamos aqui nesta noite profundamente agradecidos por cada momento e cada oportunidade de estarmos reunidos para falarmos de um assunto que nos remete sempre ao ensinamento de Jesus, a todos os seus ensinamentos benditos. Todos os temas propostos em todas as semanas sempre se resumem nos ensinamentos de Jesus. Então, que estejamos abertos para recebê-los, prontos para assimilá-los e seguir adiante os nossos dias, os nossos momentos, principalmente em busca da paz espiritual, em busca do amadurecimento emocional, que irá nos guiar nesta trajetória, que é esta existência. Gratidão, Jesus, que todos os nossos lares, todos aqueles que estiverem abertos a esse momento, sejam envolvidos em energias de muito amor, de muita luz, estando preparados para este momento que haverão verdades, algumas dolorosas, mas que precisamos aceitar, porque faz parte do nosso processo de amadurecimento. E todos aqueles em quem pensarmos possam ser alcançados por estas mesmas vibrações benditas. Assim seja, graças a Deus. Boa noite mais uma vez, para quem chegou depois, né, que eu já cumprimentei. O tema de hoje, dessa noite, é amadurecimento psicológico. É um tema bastante interessante e com certeza é um tema que cabe, né, a todos nós, independente do momento de vida, independente de qualquer coisa que a gente esteja passando ou sentindo. Esse amadurecimento psicológico, né, que é a maturidade emocional, vai sempre dar um norte, vai sempre nos equilibrar para seguirmos adiante. Porque a gente já sabe que fácil não é, né? E como eu falei agora há pouco na prece e também essa mensagem, né, do Ceifa de Luz, o conhecimento, a ajuda, o auxílio, tá aí para todos nós. Só que nós temos que estar abertos, né? Aquela frase clássica que a gente diz que não se ajuda quem não quer ser ajudado. A ajuda existe, só que a pessoa tem que querer, né? E nós estarmos aqui é uma dessas referências, né? De estar realmente aberto a esses ensinamentos da vida. São ensinamentos de vida, do viver, do existir e como processar essa existência, né? Como a gente vai conduzir essa existência que muitas vezes nos parece tão complexa. E tem vários, né, nomes muito importantes aí no cenário da espiritualidade, mas Joana de Ângeles, né, ela está sempre sendo uma facilitadora para que a gente possa aprender mais sobre nós mesmos. E exatamente com esse conceito que eu vou começar a falar sobre esse tema. É impossível a gente falar sobre amadurecimento psicológico sem a gente falar no autoconhecimento. Porque muitas vezes, quando a gente fala em autoconhecimento, né, seja no cenário profissional, de
de uma psicoterapia, de um trabalho nesse sentido, ou em qualquer outra situação, soa um pouco como um clichê, né? Ah, mas autoconhecimento, isso já está tão batido falar sobre isso. Mas será que a gente se aventura, né, nessa viagem que é se conhecer? Essa viagem que é mergulhar para dentro de nós. E aí a gente passa dentro de nós mesmos por um processo de autoaceitação. Porque quando eu começo a me conhecer, quando eu me proponho a me conhecer, eu tenho que entender tudo aquilo que eu vou encontrar. E eu tenho que estar pronto para aceitar as minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas dores, a minha imaturidade. Se conhecer é um processo que nem sempre é agradável. Às vezes ele é doloroso, mas é o doloroso necessário. A metamorfose, né, ela é dolorosa, mas é necessária. Exatamente porque se eu não consigo aceitar aquilo que eu encontro, se eu não me reconheço naquilo que eu encontro, eu não consigo criar ali uma transformação, no sentido de evolução. Eu não consigo evoluir com aquela emoção, com aquele sentimento ou com aquela característica. Eu não posso encontrar alguma coisa em mim e fingir que não vi e passar adiante. Tanto que o processo terapêutico, geralmente, né, da psicoterapia, geralmente ele é doloroso por isso. Nem todo mundo consegue seguir adiante dentro desse processo. Muita gente começa a terapia e para, porque ela vai se deparar com essas dores todas, com essa dificuldade que é se ver de frente. Mas é necessário, né? A gente não vai conseguir passar por esse momento de se conhecer, de se entender realmente, sem estar pronto para encarar as feridas, né? Então, falando da autoaceitação, será que nós nos aceitamos como somos? Esse é o primeiro passo. Será que a gente consegue entender que aquilo que detectamos, que identificamos em nós, não é um estado permanente de nós? Como assim? Existe o conceito de que não somos, estamos. E esse é um conceito muito verdadeiro. Ele é um conceito muito coerente, porque nós estamos em constante transformação, nós estamos em constante construção, estamos em constante reforma. Então nós, hoje, estamos de uma forma, e aí ao longo do tempo, com o próprio processo do amadurecimento, a gente vai se transformando, a gente vai se modificando. E aí tem um filósofo, eu não me lembro agora qual deles, mas é uma frase muito clássica da filosofia, que fala que nós somos um eterno vir a ser. E exatamente isso, né? Nós estamos nessa busca por quem somos. E aqui, nesse contexto, principalmente, esse eterno vir a ser é esse objetivo de nos tornarmos espíritos puros. Nós estamos nessa trajetória com esse objetivo, todos nós. E isso é um objetivo em comum, isso é um objetivo que nos une, é um objetivo que nos causa a identificação no outro. E aí, quando você entra nesse processo de autoaceitação, que é você se deparar com quem você está, entendendo que é uma condição que você pode mudar, principalmente as coisas, as características que te incomodam, ou que incomodam o outro, ou que dificultam as relações com o outro, porque a gente vive em sociedade, a gente vive em conjunto, a gente precisa ter boas relações. E aí vem aquele questionamento, ao longo da minha trajetória, ao longo da minha caminhada, eu estou cultivando boas relações? Para pensar a quantidade de relacionamentos ou situações mal resolvidas que você tem com as pessoas ao longo da sua vida. Ah, não, eu tenho muito mais relacionamentos bem-sucedidos. Aí, quando eu falo relacionamento, é no todo. Relacionamento pode ser familiar, social, qualquer tipo. Relacionamento amoroso. É pensar o que você cultiva. Qual é a sua bagagem nessa trajetória? Você está carregando o quê? Né, boas relações, e aí se você entender, ao longo do tempo, eu tô percebendo que eu tenho muitos assuntos mal resolvidos com muitas pessoas, ou com uma pessoa, enfim, isso diz muito sobre você. A sua forma de se relacionar com o outro diz muito sobre você.
E quando você se aceita naquele momento presente, como você está, mas se aceita estando disposto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai falar, a Bruna falou que a gente tem que se aceitar e que tem que se conformar com o que a gente encontra ali. Não. A gente tem que estar buscando sempre o melhor. A melhor versão de nós mesmos. Eu não posso me contentar com o que eu vi hoje. Ah, não, tá bom, cheguei até aqui, tá legal, já tô num nível bacana. Não. Sempre existe uma versão melhor de nós mesmos. Então, se hoje eu conseguir ter esse entendimento de que aquilo que eu vou identificar em mim, e principalmente o que for negativo, eu posso melhorar, eu vou deixar de ter medo de encontrar o meu lado sombra. Porque a perspectiva é a melhora. Quando eu tenho medo do que eu vou encarar em mim, dos meus aspectos negativos, e aí eu evito, né? Eu paro essa viagem do autoconhecimento porque eu tenho medo do que eu vou encontrar, é porque eu não tenho uma boa perspectiva. E se eu entender que essa boa perspectiva está em exatamente a capacidade da melhora, da mudança, a gente perde o medo. A gente começa a ter autoconfiança. E a autoconfiança é fundamental para a gente seguir com as nossas escolhas, com o que percebemos em nós e com as relações com o outro. Né? Nós nos encontramos no outro através do que a gente dedica, através de como a gente se expressa. Então, a grande oportunidade, né, de trabalhar o medo de se conhecer, o medo de se encarar com todas as dores que isso representa, está nessa esperança de saber que podemos evoluir. E não tenhamos dúvida disso. Aquela frase, né, aqueles conceitos que muitas pessoas usam, fulano não tem jeito, já desisti, já abri mão. Claro que tem, todos nós temos, a gente está caminhando para evoluir. A gente não está caminhando para ficar estagnado. A gente não está aqui também para desistir de alguém. Quem somos nós para desistir de alguém? Nós! Né? Tão imperfeitos, tão cheios de falhas. A gente falar em desistir de alguém. Não é porque alguém está mais lá atrás que a gente vai querer caminhar adiante, excluindo essa pessoa do caminho. Né? É compreendendo o ritmo de cada um. E compreender o ritmo de cada um faz parte do processo de amadurecimento psicológico, né? É a maturidade emocional. Porque uma das coisas que nos impede de amadurecer é a ideia de que o mundo gira ao nosso redor. Por mais que a gente ache que não, mas eu sei que o mundo não gira ao meu redor. Né? Eu não sou uma pessoa egoísta. Será? Muitas vezes, a forma como a gente deseja que alguma coisa aconteça, a ansiedade que a gente desenvolve sobre várias questões no nosso dia a dia, o nosso imediatismo mostra que a gente espera sim que o mundo esteja girando ao nosso redor. A ansiedade, ela vem muito dessa necessidade de que as coisas aconteçam de acordo com o meu desejo. Por mais que o conscientemente eu saiba que não pode ou que não deve ser daquela forma, há um conflito entre a emoção e a razão. Eu sei que não deve ser assim, mas eu quero. É igual aquela criança mimada, mas eu quero. E aí vem uma enorme ansiedade em cima disso. Porque você sabe que não deve, muitas vezes a gente sabe, tanto que quando a gente apela para a nossa consciência, é interessante quando você está determinado a fazer alguma coisa dentro de uma relação com alguém, e aí quando eu repito, qualquer tipo de relacionamento, e aí a gente vai fazer alguma coisa que a gente sabe que não vai agradar muito o outro, ou que não vai ser muito legal pra gente, e aí a gente comunica a pessoa e a outra pessoa vira e fala assim, segue sua consciência. É uma frase quase que mortal, né? Que você para ali, segue sua consciência, ou então faz o que a sua consciência mandar. Geralmente é uma fala, né, um apelo de reprovação de alguma coisa, ou que te diz assim, dá uma freada aí, é isso mesmo que você quer fazer? Então a gente realmente costuma parar porque você pensa, o que a minha consciência está me mandando fazer? Então muitas vezes a nossa consciência sabe o que a gente deve fazer, mas o nosso desejo é diferente. Quantas vezes eu ouço pessoas falarem, nossa,
eu queria que fosse assim, mas eu não consigo. Eu sei que eu não posso sentir isso, mas eu sinto. Isso mostra o quão imaturos emocionalmente nós somos. Quando a gente sabe que uma coisa não deve ser de uma forma, ou deve ser de uma forma, e a gente não consegue sentir de maneira adequada. E aí, quando eu consigo alinhar, equalizar o máximo possível a minha emoção com a minha razão, eu consigo estar aí no caminho do amadurecimento, porque a gente não vai amadurecer em uma existência. É um processo contínuo de transformação, um processo longo. E aí entra de novo o imediatismo, a ansiedade. Eu quero mudar tudo de uma vez. Não vai mudar tudo de uma vez. Aceita. Mas aceita entendendo que o natural é que seja gradativo. Não vai ter um salto. Não existe um salto nesse processo. Até porque se uma pessoa apresentar uma mudança instantânea, assim, de uma hora para outra, desconfia. Não é consistente. Ela pode até achar que é. Não estou necessariamente dizendo assim, porque a pessoa está enganando, está simulando. Não. Ela pode acreditar que é uma mudança verdadeira, que é uma transformação verdadeira, mas não é ilusória. Ela não vai se sustentar. Em muito pouco tempo, aquilo ali vai desmoronar. Então, a maturidade emocional, né, esse amadurecimento psicológico, está em a gente entender o tempo de cada coisa. E como isso é difícil. Porque entender o tempo de cada coisa é, inclusive, aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Porque se eu não posso mudar, eu não vou me conformar, mas eu vou me ressignificar. É diferente. Quando a gente vê uma situação que não nos cabe mudar e essa situação nos incomoda de alguma forma, eu vou ressignificar. Assim como a relação com as pessoas. Eu não posso sair excluindo as pessoas da minha vida, né? Eu não posso falar, fulano é difícil, eu não quero conviver e eu vou sair excluindo, que aí a gente vai viver sozinho. Até porque nós somos a pessoa difícil na vida de alguém. Então é muito importante a gente ter esse olhar de buscar o equilíbrio daquilo que a gente tá sentindo que tá saindo do fluxo, do rumo. O equilíbrio daquilo que a gente tá perdendo o tom. Sabe? Quando você sente que a vida tá de um jeito que você não tá conseguindo se adaptar, e aí você pensa, peraí, eu tenho que dar um novo significado para isso que tá acontecendo. Eu não vou ficar lutando, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, né? Como diz o ditado. Não é produtivo, não é inteligente, sobretudo emocionalmente inteligente, não é. Então, ressignificar uma situação, a relação com uma pessoa na nossa vida, um desejo ou uma frustração, enfim, ressignificar toda vez que a gente perceber que não cabe a nós promover aquela mudança, que não está nas nossas mãos, você vai mudar a situação à medida que você começa a enxergar e interagir com ela de uma maneira diferente. E é isso, uma das coisas que a gente tenta trazer sempre para o cenário terapêutico no consultório, né? Ou qualquer processo psicoterápico. Às vezes a situação que te incomoda não vai mudar. Aquela pessoa que te incomoda não vai mudar. Mas você vai interagir de uma forma diferente. E isso é o processo do amadurecimento emocional. Por que eu vou falar o tempo inteiro em processo de amadurecimento emocional? Porque a gente não vai realmente, nesse momento em que está, conquistar a maturidade, o amadurecimento psicológico, exatamente porque a gente ainda está engatinhando. A gente ainda necessita de muita orientação. E a gente tem que ter a humildade de entender isso. Mas quando estamos em processo, nós já conseguimos conquistar um equilíbrio. O equilíbrio necessário para viver. O equilíbrio necessário para vivenciar situações, para interagir com o outro, que é tão difícil, né? Conviver é muito difícil. Viver e conviver. Mas não é também para ser um bicho de 7 cabeças, como a gente faz muitas vezes. Não é para ser assim tão turbulento. A gente faz ser turbulento com esses pensamentos. Por exemplo, coisas que todos nós temos.
e que mostram claramente a nossa imaturidade. Egoísmo. Todo mundo tem uma pontinha de egoísmo que tem a ver com isso, de querer um pouco que o mundo gire ao nosso redor, de querer primeiro resolver o nosso, de querer as nossas vontades satisfeitas, de pensar mais em mim do que no outro. É até importante a gente pensar na gente no sentido de se priorizar, mas para estar bem e poder interagir bem com o outro, consigo mesmo e com o outro. Não é no sentido de primeiro eu, dane-se o resto. Não é nesse sentido. Até porque não estaríamos sendo caridosos. Não estaríamos tendo atitudes crísticas. Não estaríamos embasados nos ensinamentos de Jesus. Então, quando eu falo, vamos pensar primeiro em nós, é para buscar o nosso equilíbrio, a nossa saúde emocional, a nossa saúde integral. E aí a gente vai ter condição de interagir com o outro muito melhor. Eu vou me voltar para o outro muito melhor, sem esse estigma, né, da pessoa difícil, a pessoa que não dá para conviver. Outra palavrinha que mostra claramente a nossa imaturidade, orgulho. Quando a gente está muito... a pessoa para e faz um exame de consciência. Cada um para e pensa. Quanto de orgulho eu cultivo na minha vida? Quanto de orgulho eu estou alimentando? Eu estou dia a dia me nutrindo do orgulho. Porque tem gente que sente orgulho de dizer que é orgulhoso. Ou até não, mas identifica aquela característica e deixa, porque dá um ar de amor próprio, superioridade. Não dá, não. Amor próprio não tem nada a ver com orgulho. Nada a ver. Vamos abrir essa associação que as pessoas fazem. Desconstruir, quebrar. Amor próprio não é orgulho. E o orgulho é uma prova dessa imaturidade emocional. Quando você está ali envolto nele, né? Quando você está trabalhando o teu ego. Sinto te dizer, mas você está apenas exercitando a sua imaturidade emocional. Um comentário aqui, aceitar o que não pode ser mudado já é um insight de maturidade, com certeza, com certeza. E ter esse discernimento, né, parece ser uma coisa muito fácil, eu tenho que aceitar o que não pode ser mudado, mas entre achar o equilíbrio entre aceitar e não se acomodar, aceitar, mas seguir a sua caminhada evoluindo, só ressignificando. Né? Não é aceitar e cruzar os braços, é assim mesmo, eu não posso fazer nada quanto a isso. Não é. Uma outra palavrinha aqui que indica que estamos mergulhados na imaturidade emocional, eu acho que agora todo mundo... Já nos preocupamos com o egoísmo e com o orgulho. Essa daqui eu acho que vai gerar uma preocupação geral, porque é muito difícil a gente não sentir ciúme. E o ciúme está presente em todas as relações, né? Ela está presente nas relações de relacionamento amoroso, né? Conjugal. Está presente nas relações de amizades, né? Nas relações familiares. Ciúme. E aí o ciúme, ele dá aquele caráter da posse. É como se você quisesse se apossar daquela pessoa, daquele relacionamento. E aí todas as outras relações você ignora. Mais ou menos, né? Porque você pode, mas a outra pessoa não, ela tem que ser exclusiva sua. E aí o ciúme é um sinal de que a gente não está entendendo. A gente não está entendendo esse processo. Quando a gente alimenta o ciúme. E tem gente também que fala isso com orgulho, não, porque eu sou muito ciumento, eu sou muito ciumenta. Existem pessoas que têm ciúme de coisas, né? De objetos. Eu tenho ciúme dos meus livros. Eu tenho ciúme das minhas coisas, né? Objetos pessoais. Eu tenho ciúme do meu carro. Tem ciúme de... É pior ainda, né? É pior ainda. E a gente falando dessa coisa de objeto, ciúme de objeto é tão sem sentido que isso não nos pertence verdadeiramente. Só nos pertence verdadeiramente aquilo que o nosso espírito carrega. Esteja onde estiver. Se eu não posso carregar alguma coisa enquanto eu estiver numa jornada, encarnado, material, não me pertence. Não adianta eu querer ter posse disso, só vai me gerar sofrimento.
Então, ciúme. Uma outra coisa que alimenta, né, e que nos faz ficar ali estagnados nesse processo de imaturidade emocional, que são dois caminhos. Que somos imaturos é uma verdade. Só que a gente pode seguir na direção continuar na imaturidade emocional, estagnados, né, nos intoxicando de uma série de emoções, comportamentos, né, crenças limitantes, ou a gente pode seguir o caminho da maturidade emocional, do amadurecimento psicológico. Então são dois caminhos. Que somos imaturos, isso é um fato. Ainda somos imaturos. Mas qual caminho eu vou escolher, né? Vou ficar alimentando isso que eu já sou e aí arrastar um sofrimento, ou eu vou caminhar para essa reforma, né, íntima, para essas mudanças. E aí, outra palavrinha que com certeza enfatiza o nosso processo de imaturidade é a competição. O quanto somos competitivos, né? O quanto a gente quer superar alguém, superar o outro, quando na verdade só podemos superar a nós mesmos. Só podemos superar a nós mesmos. Para que competir na vida com o outro? Cada um tem a sua construção. Eu não posso querer competir com alguém que tem uma construção diferente de mim. E todos, cada um tem uma construção particular, única, com seu conjunto de características que também é único. Cada ser é único. Se cada ser é único e é especial dentro disso, como que eu vou ficar competindo, perdendo tempo? Enquanto eu estou competindo, e essa competição tem um caráter muito da matéria, e não necessariamente só com coisas materiais, muito da matéria no sentido de estarmos encarnados. Mas o espírito carrega esse sentimento de competição. E aí pode ser competição no sentido cognitivo, né, de aprendizado, enfim. Também é um grande sinal de imaturidade. E a insegurança. A insegurança também mostra o quanto somos imaturos emocionalmente. Porque é como se a gente acreditasse na insegurança que a gente nunca é capaz de realizar aquilo que a gente precisa. E aí nisso a gente evita situações. Nisso a gente acaba se colocando num lugar de inferioridade. De inferioridade porque não acredita em nós mesmos. Muitas vezes o outro acredita mais em mim do que eu. Tem lógica isso? As pessoas podem me conhecer, mas mais do que eu, não tem como. Não tem como. Então, quando a gente tem insegurança naquilo que a gente vai fazer ou em quem somos, né? A insegurança não está só em executar alguma coisa, mas insegurança dentro de um relacionamento, insegurança no sentido de o medo de não ser suficientemente amado, aceito. As pessoas que precisam o tempo inteiro de reafirmar alguma coisa. E aí entra no processo de autoafirmação. Olha quantos autos importantes aí, né? Autoconhecimento, autoaceitação, a autoconfiança que vem nesse processo. Tudo isso é um combo, né? Tá ali junto. Quando a gente entra no processo de autoconhecimento, gente, por que eu tô enfatizando tanto a palavra processo? É proposital, é exatamente para que a gente entenda que o processo, o desenrolar de tudo que a gente vive é muito importante, tanto quanto chegar a algum lugar. Porque a gente vive no processo. É um processo, é a viagem. Eu não posso ser feliz só quando eu chegar no meu destino, quando eu vou fazer uma viagem. Quer dizer que o caminho eu vou excluir. A gente não. A única coisa que a gente pode fazer quando a gente está viajando, por exemplo, que a viagem é longa, viajando de verdade, né, dentro de algum tipo de meio de transporte, tem gente que prefere tomar um remedinho para dormir, não ver a viagem e só acordar quando chegar lá. Ou porque passa mal, ou porque fica ansioso, né, ansiosa. É a única forma aceitável de você não aproveitar a viagem, o que também é questionável, né? Porque esse trajeto é importante. Agora, se a gente faz isso na vida, aí a coisa fica bem mais complicada. Se na vida eu resolvo me anestesiar, espero chegar lá onde eu tenho que chegar, tá, mas
Eu só vou chegar lá se eu percorrer esse caminho. E eu vou percorrer como? Me reformando, me ressignificando, passando por experiências vividas. Não são experiências existidas. Ah, você só existe. São experiências vividas. Vividas com consciência. Eu tô consciente, você tá aqui agora? Você tá aqui agora? Onde você está agora? E essa pergunta a gente tem que se fazer várias vezes no dia. Onde eu estou agora? Porque nem sempre a gente está onde o nosso corpo está, ou onde a gente se propõe estar. Quantas e quantas vezes, né? A gente está fazendo uma coisa com a cabeça em outra. E aí, faz parte também desse processo, né? Desse trajeto para o amadurecimento psicológico, é entender o conceito, inclusive, de saúde. A famosa saúde integral. A saúde integral do ser, na sua totalidade. Eu não posso me preocupar só com a saúde física, eu não posso me preocupar só com a saúde mental, ou eu não posso achar que não dá importância a esse corpo, que é o meu instrumento, né? Nessa trajetória, nessa caminhada. Eu preciso dar atenção a ele, eu preciso cuidar dele. E aí, quando eu, por exemplo, não ligo para minha alimentação, falar, Bruna, o que é isso? Você vai falar agora de alimentação? O que isso tem a ver com amadurecimento psicológico? Tem tudo a ver. Porque se eu não me alimento do jeito que o meu corpo precisa, de um jeito que eu vou nutrir o meu corpo, eu não entendi que eu preciso desse instrumento, dessa ferramenta nessa minha trajetória. Eu não entendi. Ah, mas aquilo ali, se eu comer aquilo ali, eu vou intoxicar o meu organismo, eu vou me fazer mal. Ah, vou tomar refrigerante. Todo mundo sabe que refrigerante faz mal. Faz muito mal. Muito mal. Mas a gente toma. Imaturidade emocional. Sabe que se comer embutido, sabe que se comer coisas muito industrializadas, tá se fazendo mal pro corpo. E isso tem a ver, sim, com maturidade emocional. Isso tem a ver com esse processo de amadurecimento psicológico, porque você não consegue se determinar, você não consegue se preparar nem para cuidar daquilo que vai fazer bem para a tua saúde, que é o seu bem mais precioso. A gente está passando por essa fase tão difícil da pandemia, né? Onde a saúde está em risco, a vida está em risco, quantas vidas perdidas. Então a vida é importante, a saúde é importante. E a gente vai pensar na saúde no sentido de dar valor a ela quando fica doente. Para que chegar nesse ponto? Claro que existem doenças, existem situações que independem do nosso proceder, né, com o nosso corpo, com os nossos hábitos. Mas a gente atrai a doença pra gente, a gente cultiva a doença no nosso corpo à medida que a gente vive mal, a gente dorme mal. Se você não dormir, vamos botar assim, de 6 a 8 horas por noite, você vai estar prejudicando a sua saúde neurológica, mental e física também. Mas você pensa nisso na hora de ficar até tarde com o seu celular ou fazendo qualquer outra coisa? E aí você dorme 4 horas por noite. E aí isso acontece dia após dia. Você está sendo imaturo emocionalmente. Gente, eu não tô brigando com ninguém. As pessoas falam assim, nossa, você tá puxando a nossa orelha. Eu não tô brigando, não. É para chamar a nossa atenção que a gente repete esses hábitos dia após dia, sabendo que está errado. Não pode. A gente tem que se policiar. A gente tem que puxar a nossa orelha. A gente tem que dar o nosso puxão de orelha. Sabe que faz mal. Por que faz? Eu não dou conta de cuidar do meu próprio corpo. Eu não dou conta de cuidar da minha própria saúde. E aí comete excessos. E esses excessos vão fazer mal para o meu todo, para a minha saúde integral. Quaisquer excessos, quaisquer. Pode ser uma coisa muito boa, demais vai te fazer mal. Aquela história da água. A água em excesso mata a planta. O sol em excesso mata a planta. E o que nós estamos colocando em excesso na nossa vida? E aí a gente fala que quer ser maduro emocionalmente, muita gente acha que é. Muita gente acha que é.
Muitas vezes eu acho que eu sou. E aí quando eu vou analisar os pormenores, quando eu vou lá mexer nas letras miúdas, né, que são aquelas que a gente não quer ler, que a gente não dá muita importância, eu vou ver assim, caramba, sou maduro coisa nenhuma. Faço discursos, falo, tenho uma série de posicionamentos, mas lá no meu íntimo, aquilo não é real. Tô passando por cima, tô atropelando. Falar sobre uma coisa não quer dizer sentir essa coisa. E falar sobre um conceito não quer dizer que você vivencie daquela maneira que você está falando. É difícil ter essa coerência, né? Entre o que você fala e o que você faz. Está aí a hipocrisia para nos mostrar isso. Existem movimentos, né, cada vez maiores, sociais, falando da hipocrisia, e ao mesmo tempo a hipocrisia aumenta em muitos movimentos. Então, a gente não pode agir, né, ser hipócrita, que é falar daquilo que a gente não faz. E não é só falar, é falar com a autoridade que não temos. Pior, com a autoridade moral que não temos. Isso é muito preocupante. Isso mostra o quão infantis estamos sendo espiritualmente. E não é um infantil positivo da inocência da criança. É um infantil de imaturo, de não estar pronto. Mas acha que tá, né? É pior ainda. A gente não aprende sobre aquilo que a gente acha que sabe. E aí a gente fica ali, perdido, né? Na nossa própria existência, fica meio que boiando, não entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? A vida vai passando e às vezes a gente tem essa impressão de que as pessoas, que muita gente não está entendendo o que está acontecendo. Nossa, acho que fulano não entendeu ainda o que está acontecendo nessa altura da vida. E muitas vezes nós somos essa pessoa que não está entendendo o que está acontecendo. Porque não deu atenção ao que é essencial. Sabe? Quando alguém está explicando as regras de um jogo, de uma situação, e a gente está ali pensando em outra coisa. E aí você fala, oi, o quê? Onde é que eu estava? Você não estava focado no que era essencial. Cadê a nossa atenção plena? Que é estar focado no momento presente. O que eu estou fazendo agora? Então eu vou dar atenção, eu vou investir a minha energia, eu vou investir o meu intelecto, eu vou investir a minha emoção nisso que eu estou fazendo agora. Não adianta eu fazer uma coisa pensando em outra. Nada vai sair bem feito, nada vai sair produtivo. E a gente faz isso o tempo inteiro. É uma outra queixa frequente das pessoas, né? Dificuldade para se concentrar. Memória, ai, minha memória está péssima. Por que será que a memória está péssima? Como você anda cuidando desse teu campo mental? Que sobrecarga você está fazendo para você estar tá tendo vários lapsos de memória? E a gente fica se questionando como se não soubesse a resposta. A gente sabe onde está errando, a gente sabe onde está apertando ali o nosso calo, mas a gente prefere seguir desse jeito, né, sem parar, porque a ideia de parar pode soar como perda de tempo, né? Eu vou parar para ver isso? Não, vou seguindo, vou tocando. Mas como? Tocando como? Esse parar para consertar não é perda de tempo. É investimento de tempo, mas um tempo preciso. Investimento no tempo de qualidade. Não adianta eu querer chegar primeiro. Chegar primeiro onde? Chegar primeiro que quem? Né? Chegar primeiro que quem? Olha aí a competição. Ah, eu não posso perder tempo na vida. Às vezes é o que a gente mais faz, jogando o tempo fora, desperdiçando esse tempo. E com isso a gente reforça essa condição da imaturidade emocional. Quando a gente fica esperneando para a vida, igual criança fazendo pirraça, e a gente não aceita coisas que na verdade podem nos gerar um crescimento, um fortalecimento. É o bem sofrer. Ah, mas eu tenho que gostar do sofrimento? Não.
Eu tenho que saber lidar com o sofrimento. Eu me revoltar, eu me rebelar diante do sofrimento, não vai agregar em nada positivamente. Não vai resolver nada. Eu só vou me cansar de me espernear, de me debater. E vou olhar ao meu redor e ver que nada mudou. Porque parece que a gente está fazendo alguma coisa, né? Parece que você está reagindo. Não, porque eu estou reagindo a essa situação, eu não posso ser passivo. Na verdade, você pode reagir dentro do silêncio, do entendimento, num primeiro momento. Porque quando a situação é ruim, quando ela nos traz sofrimento, o ideal é você se recolher. É o silêncio que vai te fazer entender o que está acontecendo e o que você pode fazer com isso, em vez de se rebelar. A gente sempre pode fazer alguma coisa com as coisas ruins que nos acontecem, alguma coisa boa na nossa vida. Isso é fato. Isso é fato. E aí, quando eu não aceito, né, esse sofrimento, no sentido de entender o que ele está trazendo para mim, que aprendizado ele me traz, eu estou no caminho, seguindo a seta da imaturidade, a imaturidade psicológica. Esse é o bem sofrer, não é gostar do sofrimento, mas é saber lidar com ele. Lembra que eu falei lá no início do ressignificar as relações, as situações? Nem sempre as coisas vão mudar de acordo com o nosso desejo. Na maioria das vezes não é assim que acontece. Até porque a gente vive num mundo muito populoso, a interação com as pessoas é muito diversa. São pessoas diferentes, com conteúdos muito diferentes. Então eu não posso querer que as coisas aconteçam do meu jeito. São milhões e milhões de pessoas nesse mundo. Se cada coisa for acontecer do jeito que cada um quer, não tem como. Mas a gente vai adaptando. As coisas vão se adaptando. Aí um dia agrada um grupo de pessoas, outro dia agrada outro grupo de pessoas. E aquela que não se agradou está aprendendo a lidar com a frustração, a lidar com aquela ansiedade gigantesca, a lidar com o imediatismo, a lidar com esse egoísmo, né? Que é achar que as coisas têm que acontecer conforme o seu desejo. Não dá, não vai ser assim. Quando a gente entende isso, a gente se equilibra. Que cair a gente vai, mas vai levantar. Caiu, levanta. Pode até ficar um tempinho ali se recuperando, entendendo o que aconteceu, mas levanta e segue adiante. E se tiver que mudar de direção também, não é vergonha. Mudar de opinião, se tiver que mudar um posicionamento, isso também é sinal de amadurecimento. Sabe por quê? Porque você está exercitando a sua flexibilidade. E com rigidez, a gente quebra fácil. É muito mais difícil viver com a rigidez. A flexibilidade nos coloca nesse lugar de entender o outro, o tempo do outro, o momento, aquilo que eu posso fazer naquele momento, aquilo que eu preciso esperar. A flexibilidade para lidar com opiniões diversas, né? Existem várias, com opiniões contrárias. Eu preciso ser flexível. O corpo precisa de flexibilidade. E aí a gente volta para a questão do integral, o ser como um todo, com as suas emoções, com a sua cognição, com as suas funções biológicas, é o ser como um todo. E aí a flexibilidade é importante tanto para o corpo quanto para a mente. E é um sinal de saúde, essa saúde integral. Então a gente só vai conseguir realmente amadurecer, que não vai ser agora, mas entendam, estar neste processo é tão importante quanto chegar lá, e como está conduzindo esse processo é tão importante quanto chegar lá, é que vai fazer toda a diferença nessa trajetória. Eu posso viver bem com tudo do jeitinho que é a minha vida. Por mais que você fale assim, Bruna, você não sabe como é a minha vida é muito difícil, você não tem noção da minha vida. E eu vou dizer, você pode viver bem com ela.
Vai ser fácil? Vai ser, ó, um estalar de dedos? Não. Não vai. Mas você tem que se propor a isso. Lembra? A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Eu tenho que querer. Eu tenho que estar realmente aberta a isso. Então, não importa o que você viva, você pode viver bem com isso, dependendo da forma como você lide. Dependendo de como esteja o seu campo mental e espiritual. Você vive aí no meio de um furacão interno, você vive no meio de uma turbulência interna, aí realmente nada do que te acontece vai ser bom. A forma como você lida com o que te acontece. Podem ser, inclusive, coisas boas. E não vai ser bom. Porque tá um caos aqui dentro. Nada vai ser bom. Agora, pode estar um caos aqui fora. Se eu conseguir me organizar internamente, psicologicamente, emocionalmente, a tendência é eu lidar com esse caos de uma forma muito mais serena. Porque aí eu vou estar em equilíbrio. Equilíbrio. Então a gente precisa acordar, despertar para nós mesmos, entender assim, qual a direção eu quero seguir. E cada escolha que você faz, saiba que você precisa abrir mão de algumas coisas. E aí quando eu digo abrir mão de algumas coisas, comportamentos, crenças, que geralmente te limitam e te adoecem. Aquele comportamento engessado que você entendeu lá atrás e que já não cabe mais na sua vida hoje. Que caminho você quer seguir? Repito, imaturos todos somos, emocionalmente. E não é uma constatação para nos desanimar. É uma constatação para dizer, estamos nessa condição, mas podemos sempre melhorar. Está em nós, é um código nosso. É um código nosso. Nós estamos caminhando para isso. Então a gente se questiona diariamente e pensa, eu estou no caminho que eu escolhi? Porque às vezes a gente desvia sem perceber, porque tem muitas distrações, muitas. E essas distrações muitas vezes nos adoecem psiquicamente. A gente está num momento onde a saúde mental está muito frágil, no todo, né? Falando no todo. É no mundo, mas falando especificamente do nosso país. A saúde mental está muito fragilizada. As pessoas estão adoecendo muito mais. Elas estão se abalando muito mais com situações mínimas que sejam. Então é hora de, mais do que nunca, a gente individualmente se equilibrar. Porque se cada um cuidar da sua reforma, porque não tem outra opção, eu não posso cuidar da reforma do outro, a gente vai conseguir melhorar esse cenário de fragilidade da nossa saúde mental, né, da nossa sociedade. A gente vai conseguir atravessar essa fase aí tão difícil com muito mais fortalecimento, com muito mais dignidade, sendo coerentes, sendo verdadeiros conosco e não nos enganando. A pior coisa que tem é quando a gente engana a gente mesmo, né? E muitas vezes acha que está enganando o outro, mas está enganando só a gente. Está se alienando, né? Está se auto-sabotando. São muitas palavrinhas-chave para a gente inserindo aí na nossa trajetória, inserindo nesse nosso processo de autoconhecimento que vai nos levar ao amadurecimento psicológico. Então, que a gente possa aproveitar, né, essa sexta-feira à noite, depois de uma semana, é uma oportunidade perfeita para a gente reavaliar a nossa conduta durante a semana, a nossa conduta conosco, com o outro, para a gente pensar o que a gente está cultivando, o que a gente está carregando na nossa bagagem emocional, que relações estamos conquistando e cultivando com o outro. Mais afetos, mais desafetos, mais conflitos, né? Mais
encontros ou mais desencontros? Se a gente pudesse fazer isso todos os dias, né, essa avaliação seria perfeito. Se a gente pudesse fazer isso ao final de uma semana, quanto antes e com quanto menos intervalo, melhor a gente refletir, porque está fresco na memória, a nossa atitude, o nosso sentimento. Isso ajuda muito nesse processo do amadurecer. Então, que a gente possa realmente aproveitar que a semana está terminando e que a gente feche a semana, ainda que identifique que ela não foi como deveria ou que a gente não agiu como deveria, mas ao identificar, se proponha a melhorar. Que a gente possa ser sempre melhor, que amanhã eu me proponha a ser melhor do que eu fui hoje. Por mais que eu fale assim, nossa, mas hoje eu me dei nota 10, então amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu vou me dar 11. Mas que eu nunca me acomode na melhora e nunca aceite o meu estado de estagnação. Que eu pense que um dos meus grandes objetivos é a estabilidade das emoções. Quanto mais eu oscilo emocionalmente ao longo de um dia, por exemplo, maior o indicativo do quão adoecida eu estou. Então, que a gente possa refletir, a gente possa usar as oportunidades, espremendo, assim, tudo que ela tem, até a última gotinha, tudo que ela tem de bom pra gente aproveitar, pra gente se melhorar, pra gente se nutrir. E a gente siga adiante mais tranquilo, mais leve, pensando que é um dia de cada vez, eu não vou consertar tudo de uma vez só, mas que a gente não deixa de querer consertar. Faz o seu, pequenininho, pouquinho, mas faz. Quando você vê, quando você olhar para trás e fala, nossa, eu caminhei isso tudo, nem percebi, com um passinho pequeno, eu caminhei isso tudo. Porque às vezes a gente corre, cansa, aí para. Tem gente que até desiste. Então caminha, pequenininho, um passo de cada vez, mas segue adiante. Isso vai fazer com que você se sinta mais fortalecido, mais equilibrado e mais motivado para o viver. Porque a gente tem que ter motivação para a vida. Ah, mas eu vou encontrar motivação em quê? Na vida. Viver é a sua motivação. Estar aqui é a sua motivação. Você é o seu desafio. O que você pode fazer por você é o seu desafio. Se superar é o seu grande desafio e também um grande propósito. Então eu deixo aqui essas reflexões. Se foram puxões de orelha, entendam que foram puxões de orelha com muito carinho, com muito afeto, nunca com a intenção de machucar e de ferir, mas que a gente possa fazer bom uso disso, né, sendo positivo ou negativo em nós, que a gente, até o que a gente descobre de negativo, de difícil na nossa vida, nas nossas características, que a gente possa transformar isso, né, essa dor, em algo que realmente vai nos impulsionar, que é algo que vai fazer com que a gente se sinta feliz na nossa companhia, se sinta feliz ao se olhar de frente e gostar daquilo que vê. E sentir amor por quem vê, independente das falhas, porque a gente vai se amar de qualquer forma. Só que a gente vai se amar entendendo e dizendo assim, vai ficar tudo bem, porque você vai fazer ficar tudo bem, no seu tempo. Vamos respeitar o nosso tempo, mas que a gente não use isso como uma autossabotagem. É esperar o nosso tempo, respeitando o nosso tempo de acontecer, né? O tempo de se desenvolver. E não achando que alguma coisa mágica vai acontecer. Está sempre nas minhas mãos, está sempre nas suas mãos. Cada um fazendo aquilo que pode por nós mesmos. E aí quando a gente juntar esse todo, vai ser um todo tão fortalecido, tão consistente, tão produtivo, que a gente vai olhar e vai falar assim, viu? Valeu a pena. Porque já está valendo a pena. Né? Estar aqui já está valendo a pena. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Eu espero estar aqui em outros momentos, né? É sempre muito produtivo estudar sobre um assunto. Eu falo que o maior beneficiado é sempre a gente que está falando, porque é pra gente, né? E acreditem, eu reflito profundamente sobre isso. Isso fica reverberando, né?
Então, muita gratidão por essa oportunidade que me ajuda muito também. E eu espero que, nem que seja um pouquinho, possa contribuir com vocês também. Deus abençoe cada um de vocês aí nos seus lares, seus familiares, que tenham um final de semana muito produtivo emocionalmente, né? Independente do que a gente vai fazer, que a gente consiga ver produtividade, saúde integral. Um beijo muito carinhoso em todos. Vamos encerrar nos remetendo a Jesus, nos voltando para o seu colo tão acolhedor, para o seu amor tão consolador, que nos aceita, que está sempre nos auxiliando, que está sempre nos dizendo: vai dar tudo certo, através das pessoas que nós encontramos pelos caminhos, através dos sinais que surgem, que pode ser através de uma mensagem, de um livro, de uma palestra, através de um abraço. Jesus está sempre falando conosco: vai ficar tudo bem, eu estou aqui. E muitos são seus instrumentos, e todos podem ser seus instrumentos. Somos instrumentos para nós mesmos e uns para os outros. Então, que nós possamos sentir esse amor tão consolador de Jesus e possamos encerrar este momento com esse sentimento de ser amado, de ser querido, de ser acreditado, e que possamos levar isso para o nosso íntimo, cultivar este sentimento, esta emoção, para devolver, para multiplicar e dedicar isso a cada um que nos encontrar, cada um que passar por nós, que a gente possa dar um pouquinho desse amor que nós recebemos de Jesus. Muita gratidão. Assim seja, graças a Deus. Eu vou encerrar deixando esse carinho para vocês. Recebam aí um pouquinho do que foi preparado essa noite. E quem não pôde assistir vai ficar salvo aqui. Agora eu já sei, Anne, vou clicar em concluir. A gente vai ver um passo de cada vez, vai evoluindo. Um beijo enorme aí para todos vocês. Fiquem com Deus.